Uma boa tarde a todos que acessam os conteúdos da TV Chico Xavier. Muita paz, estamos dando sequência ao segundo encontro dos Amigos do Bem 2025. Já tivemos ao longo dos dias palestras, né, os estudos que os amigos e as amigas do bem vêm trazendo para esse encontro, para que possamos ter uma compreensão melhor da doutrina espírita, dos ensinos dos espíritos. E hoje nós temos o Paulo Sampaio, lá de São Paulo, que vem trazer a sua contribuição com o tema A Importância do Espiritismo na Regeneração Planetária. Então, que Jesus, na sua infinita bondade, possa lhe abençoar, nos abençoar, os espíritos amigos possam intuí-lo e que possa trazer os estudos nesta live que todos nós estamos necessitando. Uma boa tarde, Sampaio, que Jesus lhe abençoe, agradecido por estar participando desse evento da TV Chico Xavier. Boa tarde, Ivan. Boa tarde, amigos e amigas. Muita paz. Eu quero, primeiramente, agradecer muito ao amigo Ivan por esse convite. Fazer parte desse segundo encontro dos Amigos do Bem é uma alegria muito grande. Então, me sinto muito feliz de estar aqui com vocês, compartilhando também um pouquinho dos nossos estudos, daquilo que vamos aprendendo. E dentro da temática, né, proposta pelo encontro, né, por esse evento, escolhemos então esse tema, tratando, como o Ivan já colocou, né, da importância do Espiritismo na regeneração planetária. E eu quero iniciar lembrando de uma fala de Jesus muito importante nesse sentido, no sentido desse tema, quando lá em Mateus, capítulo 24, Jesus falou aquilo que ficou registrado como sermão profético. E Jesus disse: também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos assustais, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim. Pois ver-se-á povo levantar-se contra povo, e reino contra reino. E haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares. Todas essas coisas serão apenas o início das dores. Então vejam, amigos e amigas, que fala que nós identificamos muito bem na época em que nós vivemos. Tudo isso que Jesus relatou aqui há 2000 anos, vemos acontecer. Pestes, fome, tremores, povo brigando contra povo. Então, esses sinais, Jesus já antecipava que mostrariam esse momento que ficou conhecido como final dos tempos, né? Época dessa transição planetária. E a Terra, então, está prestes a galgar uma posição maior na hierarquia dos mundos, porque conforme a doutrina espírita nos ensina, nos orienta, nós sabemos que existem 5 condições, 5 categorias de mundos. Então, a Terra, que veio já de um mundo primitivo, avançou para um mundo de expiações e provas, agora está prestes, neste terceiro milênio, a avançar para uma condição melhor, uma condição de mundo regenerado. Então, esses sinais que o Mestre nos alertou de há tanto tempo, nos mostrariam que estamos próximos desse momento. Lembrando sempre que é um processo muito natural, faz parte da criação divina, não é nada de excepcional que esteja acontecendo com o nosso planeta. Se nós pensarmos, né, na imensidade de planetas que existem no universo, na casa do Pai, quantos não haverão nesta hora que estão na mesma condição da Terra, passando pela transição? Muitos e muitos planetas, como a nossa Terra, também estão nesse processo. É algo completamente natural. E Jesus continuou dizendo:
naqueles dias, porém, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu, e os poderes que estão nos céus serão abalados. Essa fala poderia amedrontar muita gente, né? Porque se nós tomarmos essas palavras no sentido literal, nós ficaremos apavorados. Então será a destruição do planeta. O Sol perderá sua luz, né? A Lua também, as estrelas cairão do céu. Como assim, né? Seria o fim não só da Terra, como de outros astros. Que catástrofe seria essa? Mas é lógico, amigos, que Jesus já mostrou que em muitas oportunidades, se não na maioria das vezes, ele falava através de metáforas, usando simbolismos, para tratar de algo transcendente, algo muito difícil ainda para o nosso entendimento àquela época, né, há 2000 anos atrás. Então Jesus usava de recursos, né, de simbolismo, de metáforas, para transmitir a ideia que seria compreendida com mais clareza com o passar dos séculos, dos milênios. Então, quanto a esta passagem, eu gosto muito de uma interpretação dada por Arthur Valadares, que é um palestrante com certeza conhecido da maioria de nós. E o Arthur, então, ele interpreta, né, trazendo aqui com as minhas palavras, pelo que pude aprender da colocação dele, né, ele nos leva a pensar que nós precisamos transportar o Sol, a Lua e as estrelas para o sentido espiritual. Então, o Sol, pensemos primeiro, o Sol é o grande astro, né, que a maior luz, que envia luz para todo o nosso sistema solar, esse astro poderoso, com tanta energia, que projeta vida, que propicia, né, condições de vida. Então, espiritualmente, o que seria comparado ao Sol, o que teria essa luz espiritual mais forte? Qual seria a interpretação no sentido espiritual? Senão o Cristo. O Cristo seria como um sol, né? A luz desse espírito crístico. Então, espiritualmente, entendemos que Jesus e a sua mensagem, o seu evangelho. Então, o evangelho do Cristo é essa luz espiritual, que aqui ele mesmo lembrou, escureceria. Jesus aqui estava fazendo uma previsão do que haveria de acontecer com a sua mensagem. Então ele disse, o sol escurecerá, ou seja, a luz do evangelho, durante algum tempo, ficaria obscurecida. O sol do evangelho seria eclipsado. E nós vimos isso no transcorrer dos séculos. Por quanto tempo nós, humanidade, esquecemos a mensagem do Cristo? Por quanto tempo interpretamos erroneamente essa mensagem? Né? Usamos a nosso proveito? Quantas vezes, muitos e muitos, quem sabe nós mesmos, matamos em nome do Cristo para defender aquilo que julgávamos certo? Como assim, né? Agir de forma tão bárbara? Onde estaria isso no Evangelho? Então, é como se o sol que perdeu a luz, o Evangelho do Cristo ficou obscurecido, ficou eclipsado durante muito tempo nos séculos passados. E assim também a Lua, porque a Lua, vejam bem, a Lua reflete a luz do Sol, ela não tem luz própria. Então, espiritualmente, poderíamos entender quem seriam aqueles que refletiriam a luz do Evangelho, senão os cristãos. Então, quando ele diz a lua não dará sua claridade, entenderíamos, muitos cristãos não deixariam brilhar a luz própria, não seguiriam a mensagem do Cristo na sua pureza. Muitos religiosos cristãos esqueceriam a mensagem de luz e assim não dariam a sua luz também, a sua contribuição para iluminar outras almas. Então entendemos que Jesus sabia que isso aconteceria com a sua mensagem. Por um bom tempo, o seu evangelho ficaria em segundo plano,
deturpado, esquecido. Os cristãos não viveriam de acordo com a sua mensagem. Mas Jesus, que sabia dessa possibilidade, sabia muito bem o que poderia ser feito para recuperar, né, essa condição de trazer a luz do Evangelho de volta. Então ele diz: as estrelas cairão do céu. E aqui, amigos, a gente vai lá no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem do Espírito de verdade, que é o próprio Cristo, e diz assim na mensagem: os Espíritos do Senhor espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Que maravilha! Então, Jesus, que sabia dessa possibilidade do seu evangelho ficar esquecido, deturpado, obscurecido, ele teria como trazê-lo de volta. Então, as estrelas cairão do céu, os Espíritos do Senhor viriam por toda a parte do planeta relembrar-nos da mensagem esquecida, viriam nos falar da mensagem mais pura do Evangelho. Então, semelhantes a estrelas cadentes, eles vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O que foi isso, amigos? Senão a vinda do Consolador prometido por Jesus, o Espiritismo. Lá em João, capítulo 14, está dito: tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, mas presentemente não as podeis suportar. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. O Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembreis de tudo que vos tenho dito. Que maravilha, né? Jesus prometendo enviar-nos outro Consolador, porque ele foi o primeiro grande Consolador. Então ele enviaria outro porque sabia de tudo isso que haveria de acontecer no transcorrer dos séculos. E Jesus, como disse claramente aqui, ele não pôde dizer tudo à sua época. Nós não teríamos condições de compreender tantas informações de uma só vez. Não estávamos ainda maduros espiritualmente para compreender os ensinos mais profundos. Então ele diz: esse novo Consolador vos fará relembrar o que vos tenho dito, porque teríamos esquecido. E vos ensinará aquilo que por ora não posso dizer. Então esse outro Consolador não seria uma personalidade, não seria um espírito encarnado como Jesus, porque ele disse: estará eternamente convosco. Então é uma doutrina, e nós entendemos que é a doutrina espírita, o espiritismo, esse Consolador que o Cristo promete para nos fazer relembrar a sua mensagem na sua maior pureza. E Jesus então conclui dizendo: quando o Evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. Mas qual fim será esse? Será o fim do planeta, né? Quando muitos pensam, quantas profecias aí, quantas crenças errôneas, citando datas para o fim do mundo, né? No ano 2000, no ano 2012, e tantas outras datas que muitas pessoas acham que haveria de acontecer o fim do planeta Terra. Mas não é esse fim, amigos. Não vai ser o fim do planeta materialmente falando. É lógico que tudo é matéria, um dia deixa de existir. Mas o planeta Terra terá ainda vida por bilhões de anos. Então não será por hora, né? Então o que seria esse fim que Jesus fala quando o Evangelho for pregado em toda a Terra? O fim desse mundo moral atrasado, esse mundo de preconceitos, de orgulho, de egoísmo.
seria o fim de um ciclo, o fim do mundo de expiações e provas. Aí sim. Então veja, nós estamos aproximando do fim dessa época de tantos equívocos, de tanta maldade, de tanta ignorância, do desconhecimento das leis divinas, porque a humanidade já está aspirando por algo melhor, né? Então ele diz, quando o evangelho for pregado em toda a terra. E nós vemos o quanto o evangelho está sendo levado por toda parte, principalmente agora com os recursos da internet, né? Quanto que o evangelho é levado em todas as partes do planeta. Então, precisará, né, de um tempo para que em todos os pontos do planeta as pessoas vão tomando conhecimento dessa mensagem do Cristo e possam, né, interiorizá-la e se transformarem, buscando, né, a sua renovação moral, buscando conquistar a paz, o respeito ao próximo, para aí sim o mundo chegar a essa condição de transformação. E nós sabemos que algo muito importante vai colaborar para que isso aconteça. Porque muitos podem dizer que vai ser difícil, já que olha o panorama atual da Terra, esse caos, muitas guerras, muita confusão. Mas, amigos, a doutrina nos orienta que espíritos melhores estão renascendo na Terra. Está chegando uma geração nova. Cada criança que nasce pode estar ali um espírito mais moralizado, um espírito mais avançado, que vem contribuir conosco nesse processo de transição. E assim, alguns chegam em melhores condições e aqueles que não têm as mínimas condições de permanecer serão levados para outros orbes. E assim vai, aos poucos, se transformando o panorama da Terra, para que aqui possa haver mais paz, mais fraternidade, mais respeito ao semelhante. E Jesus então fala desse momento, né, da transição, desse momento de mudanças, né? Ele diz lá, quando está citado no Evangelho, o juízo final. Sempre o simbolismo da mensagem, né? Jesus diz assim, ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória. E reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros, como um pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas, e à sua esquerda os bodes. Fica claro, então, amigos, que vai haver uma separação, ou melhor, já está havendo. Porque os espíritos nos informam que alguns irmãos nossos, né, porque todos somos irmãos, filhos de Deus, alguns irmãos estão encarnados tendo suas últimas oportunidades para se melhorar. Por isso que a gente vê o panorama da Terra hoje muito difícil, né? Muito lamentável, muito triste, tantas guerras, tanto desrespeito, tanta agressividade, porque são espíritos que estão tendo oportunidades de se mudar e transformarem moralmente. E aqueles que não reúnem mínimas condições, então não terão mais oportunidade de reencarnar na Terra. Nós sabemos do degredo ou do exílio, né? São espíritos que serão conduzidos, realocados para outros planetas que estejam mais em sintonia com a sua condição moral. A exemplo do que aconteceu, tem um livro até, né? Os Exilados da Capela, Emmanuel também comenta no livro A Caminho da Luz, quem quiser conhecer mais detalhes sobre isso, que fala sobre uma época semelhante que aconteceu com um planeta, né, da estrela Capela, um planeta daquele sistema, onde chegava naquele mesmo momento em que nós estamos hoje, para se tornar um mundo regenerado. E aqueles espíritos de Capela que não tinham condições mínimas de lá permanecerem, porque assim como aqui na Terra, atrapalham o progresso.
Eles colocam obstáculos para que aqueles que querem avançar fique tudo mais difícil. Então, eles acabam por perturbar, né, o progresso daqueles que querem avançar. Então, eles foram trazidos de Capela para a Terra para recuperarem a sua condição moral. Então, aqui, isso é chamado, né, exílio ou degredo, entendendo que isso não é castigo divino. Não é uma punição, é uma simples realocação para um mundo que esteja mais de acordo. Porque eles não estão acompanhando o progresso dos outros, eles estão atrapalhando, eles precisam se renovarem moralmente. Então, quando esses espíritos chegaram de Capela na Terra, o planeta que estava na condição de planeta primitivo passou a ser planeta de expiações e provas com a chegada desses capelinos. Porque eles traziam a expiação. Eles eram espíritos inteligentes, mas com pouca moral. Então, aqui na Terra, vai acontecer esse processo. Os que não têm condições mínimas serão realocados a outros orbes. E aqui permanecerão quem? Como disse Jesus, bem-aventurados os brandos, pacíficos, os mansos, pois herdarão a terra. Olha que legal isso, né? Jesus já dizia, para permanecer na terra, vai precisar ter conquistado paz, brandura, né? Não, sem guerra, sem violência. Esses continuarão na terra. E é muito interessante, amigos, que nós vemos uma parábola do Cristo, que está lá em Mateus capítulo 13, que fala exatamente sobre isso. A parábola do trigo e do joio. Relembrando a parábola que diz assim, propôs-lhe outra parábola dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhes disse, não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos, para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Então, essa parábola é exatamente sobre esse momento, né, da separação, dessa transformação que há de haver, quem há de continuar na Terra, quem será realocado para os outros orbes. Então, existe um estudo do EAD, né, que também recomendo muito, estudo avançado da doutrina espírita. Nesses livros do EAD, tem muitos estudos realizados sobre vários assuntos, e tem um deles que aborda também a questão dessa parábola, com interpretação muito interessante, porque a gente vai entendendo que o homem que semeia a boa semente, lá da parábola, é Jesus. Jesus está sempre semeando no solo dos nossos corações, desde milênios, não só ele como seus missionários, sempre vindo à Terra, sempre trazendo ensinamentos, a vivência no amor, mostrando o caminho da conquista do reino de Deus. Então Jesus é o grande semeador. A boa semente, lógico, a sua mensagem, o evangelho, que há de contribuir para nós nos libertarmos de nossas imperfeições. E o campo onde Jesus semeia, lógico, a terra, né? A humanidade. Jesus está semeando no solo de nossos corações, encarnados ou desencarnados. Todos nós que fazemos parte desse planeta, na condição evolutiva em que nos encontramos, somos abençoados com essas sementes da luz do Evangelho, desse agricultor divino, que contribui para que a gente cresça espiritualmente. Porém, né, diz a parábola, dormindo os homens, olha o simbolismo,
O que poderia dar a ideia, né, de dormir? É uma certa invigilância, né? Quando a pessoa dorme, ela está distraída, está inativa, tem uma inércia temporária. Então, todas as vezes na vida que nós ficamos invigilantes, ou somos tomados de inércia, ou seja, sem ação no bem, porque nós sabemos que o trabalho é toda ocupação útil. Importante demais que a nossa vida seja permeada pelo trabalho de servir. Sempre estejamos dispostos a servir nas várias possibilidades que a vida nos oferece. Então, quando a gente está inativo, sem disposição para o trabalho, invigilantes, o que acontece? Surge o inimigo, porque nós precisamos estar trabalhando no bem, vigilantes, né? Vigiai e orai, como dizia o Cristo. Na nossa invigilância, surge o inimigo. Quem seria esse inimigo? Poderíamos pensar tanto nos espíritos ainda maus, né? Que nem todos serão maus eternamente, mas aqueles que ainda estão presos ao mal, que querem atrapalhar aqueles que estão avançando, então pode ser esse inimigo espiritual que vem nos sugerir más ideias, maus pensamentos, atrapalhar a nossa tentativa de progresso. É uma forma de pensarmos esse inimigo, mas não só essa, porque nós temos também os inimigos ocultos em nosso próprio eu, como diz Emmanuel. Inimigos ocultos em nós mesmos, que nós carregamos conosco: egoísmo, orgulho, intemperança. Né? Esses egoísmos que estão em nós atrapalham-nos na conquista da paz, na conquista da elevação espiritual. Então nós carregamos inimigos conosco e também o inimigo externo, que muitas vezes nos sugere o mal. Então não podemos ficar invigilantes, ociosos, para não permitir a ação desses inimigos. Porque quando vem o inimigo, disse a parábola, ele semeou o joio no meio do trigo. Ou seja, Jesus poderia ter escolhido outra semente, mas ele escolheu o joio, porque o joio é muito parecido com o trigo, ele cresce junto, não dá muito, a hora que percebe já cresceu, né? Então, é interessante isso que Jesus coloca, para a gente imaginar que isso acontece em nossa vida. Na nossa vida, nós temos esse joio e esse trigo. Nós temos, às vezes, ações boas, realizações sublimes até, ao lado de ações infelizes. Ou seja, o bem e o mal caminham juntos na nossa vida, na fase evolutiva que estamos. Então, é como o joio e o trigo estão caminhando junto conosco. Nós temos um lado sombra e um lado luz, né? Então, é interessante pensar nisso, porque é essa ideia do joio no meio do trigo. Nós temos algo bom, mas temos algo ruim também, que não podemos descuidar, senão ele cresce. E aí diz, quando a erva cresceu, apareceu então o joio, que é nesse sentido. O joio, na hora que ele aparece, ele já está de um ponto que, como disse na parábola, não deveria arrancar, para não correr risco de arrancar o trigo. Então, o mal vai caminhando junto com o bem. E nem sempre a gente percebe nitidamente o mal a princípio. É como o joio, a hora que percebe, ele já cresceu. Então a gente precisa estar muito atento em nossas ações e nossos pensamentos, para que a gente não descuide de observar o mal que existe em nós, ou que possa chegar a nós através de outras inteligências, né? Porque pensemos, existe o mal que há em nós, mas existe também a ação de outros espíritos sobre nós, né? Nesses dois sentidos. Por isso que quando diz, deixai crescer juntos até a ceifa, no sentido aqui de que esperaria o melhor momento para haver a separação do joio do trigo. Então nós temos um mal em nós que precisamos trabalhar para tornar-se em algo melhor. É isso que nós estamos lutando, né? A nossa reforma íntima é para que a gente transforme esse joio que ainda há em nós em trigo, que a gente possa transformar aquilo de ruim em coisas boas. Então, tanto existe o mal em nós, quanto existe
pessoas boas e pessoas más na humanidade. Pensemos assim, nem todos são totalmente bons e nem todos são totalmente maus. Mas existe uma propensão, né? Então, muitas pessoas na Terra hoje já estão mais propensas ao bem e outras estão mais propensas ao mal. Então, a gente percebe isso também nesse sentido, poderíamos ver o joio e o trigo, aqueles mais voltados ao mal, aqueles mais voltados ao bem. Estão caminhando juntos, estão crescendo juntos, até o momento da ceifa, né? Serve isso, amigos, para a gente discernir bem. Quando a gente vê uma ação maldosa, a gente vai, né, aprendendo com os erros dos outros para evitar de fazer aquilo que já compreendemos que é mal. E serve também. Aqueles que já são mais propensos ao bem podem influenciar positivamente aqueles que estão propensos ao mal. Então, nesse sentido, tem uma mensagem de Emmanuel no livro Vinha de Luz, que é a lição 107, que ele intitulou O Joio, exatamente sobre essa parábola. E olha que bonito que o Emmanuel comenta na lição. Ele diz assim: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Olha que legal isso. Tolerância celeste, ou seja, Deus não tem pressa. Deus está percebendo que nós estamos aqui no planeta caminhando bem junto do mal, né? Está aí o joio misturado ao trigo. Mas Deus tem paciência, tanto conosco mesmo, que temos um pouco de joio em nós mesmos, como paciência com aqueles que estão mais propensos ao mal, que são mais joio do que trigo. Então Deus tem essa tolerância de esperar a renovação de cada um de nós. E ele diz, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Olha que legal. O mal é pacientemente examinado. Então Deus vai analisando, né? Sondando a cada um de nós, analisando até que ponto estamos presos ao mal, e ele não arranca, né, esse mal, ele não precipita nada, ele deixa as oportunidades para que a gente possa perceber e se transformar. E aí ele continua, importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Isso é maravilhoso, né? Não é relaxamento de Deus que ele permite que o mal esteja junto, mas é otimismo, olha que bonito, otimismo do celeste semeador. Deus e Jesus têm esse otimismo, né? De saber que o mal tem curta existência. O mal, amigos, é criação nossa, não é criação de Deus. Então o mal não tem vida própria. O mal é a ausência do bem. E Jesus e Deus sabem que o mal um dia desaparece. Então o otimismo celeste, né, de esperar o momento certo para que as coisas avancem. Então na parábola diz, colhei primeiro o joio, porque chegada a hora da colheita, né, momento de aferição dos resultados, dessa separação que já está acontecendo aos poucos, né? Não vai ser um dia único, porque muitos pensam, né, como na fala de Jesus, pode dar essa ideia que reuniria todos, não é essa ideia de um dia exclusivo, mas essa separação vai acontecendo lentamente, aqueles que já não têm condições, já sendo encaminhados a outros orbes. Temos muitos já na Terra hoje, muitas pessoas encarnadas que já vivem como seres regenerados, graças a Deus. Quantos não há na Terra hoje que trabalham pelo bem, que respeitam o semelhante, né, que vibram amor por toda parte? Então, são pessoas regeneradas já. Mas tem aqueles outros que estão no lado oposto, que estão sendo realocados, né? Então, chegando o momento da colheita,
haverá essa separação, né, durante algum tempo, para que um dia na Terra possam ficar aqueles que estejam na condição do trigo, né? Aqueles que lutaram com suas imperfeições, que conquistaram a paz íntima, que se predispuseram ao trabalho de renovação moral, que vivem, né, tentando se esforçar na prática do bem. Não são seres, né, totalmente redimidos, são seres que lutam com suas imperfeições, mas que já querem viver em paz. Aí veremos uma renovação verdadeira do planeta. E eu quero trazer aqui ainda, amigos, uma contribuição importante que nós vemos na Gênese, para a gente perceber o quanto o Espiritismo tem de contribuição, né, nesse momento da transição planetária. Na Gênese, Kardec coloca, ele fala de algumas características que perceberíamos, características que mostram que estamos próximo da regeneração, características já de um mundo regenerado. Então ele coloca algumas, vamos comentar rapidamente aqui sobre essas características. E ele diz, crescimento moral, vejam bem, porque na Terra hoje o que vemos? A inteligência disparou, né? A inteligência alcançou níveis admiráveis. Nós vemos a tecnologia, as ciências, tudo que o homem já conquistou com a inteligência. O progresso intelectual é inegável. Mas o processo intelectual é apenas a primeira fase do processo. Enquanto não houver progresso moral, não vai haver felicidade verdadeira na Terra. Por quê? Enquanto o ser humano carrega orgulho e egoísmo, ele pode usar a sua inteligência tão bela para interesses próprios, né? Para dar vazão às más paixões. Quanto que a gente vê, muitas vezes, da inteligência escrava do mal. Então, é preciso trabalhar a questão moral. E a humanidade, nós sabemos, como Emmanuel nos orienta, já estamos no momento de uma maturidade maior, espiritualmente falando. Já temos condições de buscar essa renovação moral. Por isso que a doutrina espírita surgiu nesse momento, não foi por acaso. Era o momento que a humanidade já tem condições mínimas que seja de desenvolver o progresso moral agora. Trabalhou-se tanto o progresso intelectual, agora precisamos desenvolver a moral. E nós, como dissemos, já percebemos muitas pessoas com aspirações mais elevadas, pessoas que já trabalham por mais justiça social, que já se preocupam com o meio ambiente, que respeitam os semelhantes nas suas condições de escolhas, né? Então nós já vemos isso, mas somente o progresso moral efetivo é que vai propiciar verdadeira felicidade na Terra. Quando nós aprendermos a amar o semelhante, a respeitá-lo, né? Para que aí sim possamos viver em harmonia. Então, primeira característica de mundo regenerado, de proximidade de mundo regenerado, o crescimento moral. Quanto mais pessoas vão se transformando moralmente, é um sinal da proximidade da regeneração. Segundo ponto, compreensão sobre o espírito, né? Ou seja, aqui vemos uma grande contribuição do Espiritismo, nos abrindo a visão, a mente, para compreendermos que não somos um aglomerado de células, que nós somos um espírito, um ser imortal, que vem reencarnando através dos milênios. Então, assim, nós sabemos de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui na Terra. Aí a importância, amigos, de não só apenas saber isso, mas vivermos como tal. Precisamos interiorizar esses conceitos de ser imortal, para que nós possamos viver como espíritos que somos. Porque, às vezes, até o espírita que sabe disso, vive mais como se fosse um corpo apenas. Tem preocupações mais com coisas materiais, e nós precisamos viver para o interesse da alma. Então, nesse sentido, outra característica de mundo regenerado,
e de proximidade dessa questão é quanto mais pessoas souberem, né, viverem como espíritos imortais que são. Outra questão, o amor ao próximo, importantíssimo, né? Outra característica de um mundo regenerado. A fraternidade, que deve ser a pedra angular da nova ordem social. E nós já percebemos um pouco disso. Todos vocês, com certeza, já perceberam quando há uma catástrofe, por exemplo, uma enchente, né, como houve, infelizmente, lá com os irmãos do Sul, há pouco tempo atrás, nós percebemos a mobilização, né, de todo o país, mobilizando-se para ajudar esses irmãos que atravessavam aquele momento difícil, não só financeiramente, mas em todos os sentidos, a preocupação com aqueles que atravessavam um momento difícil. Então, isso já é sinal de que estamos preocupados com o semelhante, que estamos aprendendo a desenvolver a compaixão, o amor ao semelhante. Lógico que falta muito ainda, né? Mas são sinais já de que estamos buscando essa nova ordem, essa nova fase da humanidade, né? Imaginem, amigos, quando a maioria de nós estivermos agindo assim, com esse amor, com essa fraternidade, né? Tratando a todos com respeito, se colocando no lugar do outro, é um outro sinal inequívoco de que estamos próximos da regeneração. Outra característica, rejeição ao materialismo. Também uma grande contribuição do Espiritismo. Porque o Espiritismo nos mostra, nos faz compreender onde estão nossos verdadeiros interesses, né? Aquela ideia de que há tantos séculos nos apegamos ao materialismo. Na época de Kardec, século XIX, o materialismo era forte, até hoje ainda está aí, mas já teve proporções mais fortes, né? A pessoa que só enxergava matéria, as ciências muito materialistas. Então, enquanto a gente não enxerga nada além da matéria, estamos com esse atraso, né, do entendimento, atrapalhando todo o nosso progresso. Mas a partir do momento que a gente vai se conscientizando de que os bens materiais não são o nosso fim, a busca maior, são meios para que a gente conquiste outros valores, porque os bens do mundo, amigo, na verdade, não são propriedade absoluta nossa. Às vezes a pessoa fala, né? Minha casa, meu terreno, minha fazenda, meus filhos, todos esses bens, na verdade, não são propriedade absoluta nossa. São empréstimos de Deus. Porque quando desencarnamos, fica tudo. Então, nós seríamos proprietário absoluto se seguissem conosco, né? Então, Deus nos empresta, mesmo que seja, né? Buscamos pelo nosso trabalho, conquista digna, mas se Deus não fosse a permissão dele, não chegariam até nós. Então, Deus favorece para que esses bens cheguem até nós, para que nós possamos fazer bom uso deles, não só para nós, mas para nossos semelhantes. Então, a rejeição ao materialismo, o desapego, entendendo bem o que representam os bens materiais, também é um sinal característico da regeneração. Outra característica, unidade de crença religiosa. Olha que interessante isso. Não que vá haver uma única religião apenas no futuro. Tem uma frase de Leon Denis que ele diz: o Espiritismo não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Bonito isso. Esse pensamento é muito sensato. Por quê, amigos? O que podemos entender dessa fala de Leon Denis? O Espiritismo abraçou princípios fundamentais que são a base da doutrina. Crença em Deus, imortalidade da alma, comunicabilidade dos espíritos, reencarnação, pluralidade de mundos habitados. Esses princípios são a base do Espiritismo, mas não são criação do Espiritismo, não são propriedade do Espiritismo, são de Deus, são da natureza. Então, o que há de acontecer? As outras crenças,
aos poucos, também irão aceitando, né? Compreendendo melhor esses princípios, incorporando esses princípios em suas crenças. Então, é nesse sentido essa unidade de crença. As religiões também aceitarão a reencarnação com mais facilidade, entenderão melhor a imortalidade da alma, a comunicação dos espíritos. Então, tudo avança nesse sentido. Deve haver muitas religiões, mas todas elas também aceitando esses princípios que o Espiritismo já explica, já orienta, né? Então, assim caminharemos também para essa condição de mais afinidade entre as religiões. E, por fim, as ideias espíritas em apoio ao progresso espiritual. Kardec tem uma frase que ele diz assim: o Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então, amigos, não é que o Espiritismo vai transformar as instituições, não é diretamente o Espiritismo. O Espiritismo trabalha individualmente em cada um de nós. Cada pessoa que se conscientiza, que toma contato com os postulados espíritas, se renova, se melhora, se transforma moralmente. E cada pessoa renovada para melhor, um conjunto delas, e esse conjunto de pessoas irá transformar as instituições. Então, o Espiritismo contribui para que individualmente a gente progrida, e a hora que nós estivermos em maioria pensando de forma diferente, possamos renovar, né, as nossas instituições, renovar as condições de justiça social, né, o respeito ao semelhante, tudo isso caminha para progresso, porque o Espiritismo tem esse poder moralizador de nos ajudar nesse processo, né? Então, o Espiritismo caminha junto com essas ideias progressistas. E Kardec, então, fala sobre essa geração nova. Como comentei um pouquinho no início, espíritos melhores estão reencarnando. Estão vindo encarnar-se entre nós para nos ajudar nesse processo da transição, para nos ajudar a renovar as ideias, as instituições, para que a gente veja com mais clareza, né? Perceba melhor a justiça, as leis divinas. Então, espíritos melhores estão encarnando, não necessariamente espíritos superiores, mas espíritos com uma condição melhor espiritualmente, dispostos a nos ajudar nesse processo. Então, existe uma geração que deixa a Terra, daqueles que não têm mais condições de aqui permanecer, e uma geração melhor que chega, trazendo essa renovação, nos ajudando a perceber melhor, a vivermos melhor. E caminhando aqui para o nosso encerramento, eu quero só lembrar, tem duas mensagens no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, uma delas ditada pelo Espírito de Verdade, intitulada Os Obreiros do Senhor. E ele diz assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra, porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano à obra. Então vejam que bonito, né? Nós, amigos, que já começamos a tomar contato com o Evangelho, com a doutrina espírita, somos convidados e até convocados por Jesus para trabalharmos juntos nesse processo difícil da transição. Momento difícil que muitos irmãos passam situações dolorosas, suicídios, loucura, tantos problemas acontecendo, que a gente possa se unir, deixar de lado as coisas pequenas, como diz aqui os ciúmes, as discórdias, para que a gente se una, para que a gente oferte o nosso melhor, tanto na iluminação quanto no auxílio, de todas as formas,
para contribuir nesse momento difícil. E também nesse capítulo 20 tem uma mensagem de Erasto, que ele diz assim, só um trechinho: ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide e pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Olha que Erasto aqui, amigos, nos dá um puxão de orelha. Porque pode ser que muitos de nós, quando convidados a um trabalho na casa espírita, ou outro trabalho que seja no bem, pode ser que a gente alegue falta de tempo. Às vezes dizemos que nossa agenda está lotada, muitos compromissos. Então, o que Erasto está dizendo aqui? Sacrifiquemos nossos trabalhos, nossas ocupações fúteis. Porque pode ser isso. Muitas vezes temos muito compromisso, mas que não são edificantes, não agregam nada ao espírito mortal. Às vezes temos compromissos voltados aos interesses do corpo, às preocupações do mundo. Por que não reservar algumas horas da semana para um trabalho no bem, um trabalho edificante, se colocar à disposição para ofertar das suas possibilidades? Então é algo para a gente pensar. E para a gente encerrar, trago aqui uma lição do nosso professor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, a lição 41, intitulada No Futuro. Já Emmanuel dando aquela ideia quando estivermos numa condição de um mundo renovado, já vivendo em paz, né? E ele diz assim: quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, ou seja, quando a gente já estiver conscientes, né, do nosso dever, já estivermos mais em sintonia com as leis divinas, já realizando mais a vontade de Deus na nossa vida. Então, quando chegar esse momento, ele diz, o companheiro não repreenderá o companheiro, o irmão não denunciará outro irmão. Olha só. Por quê? Porque nós estaremos já numa condição melhor, já saberemos viver em paz, com respeito, com justiça. Não precisará que alguém venha nos repreender, porque já teremos aprendido o caminho do bem. O cárcere cerrará suas portas, os tribunais quedarão em silêncio. Olha que maravilha. Quando chegar esse tempo, amigos, que não vai haver mais presídios, não vai haver mais julgamentos, tribunais, não precisaremos mais disso. Já teremos aprendido a fazer o bem, a respeitar, a não prejudicar a ninguém. Que maravilha quando chegar esse momento. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo. O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. Sem guerras, amigos. Que maravilha quando chegarmos nessa condição. Não ver mais guerras, apenas povos se respeitando, se tratando como irmãos. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. Aqui nós pensamos, né? Quanto, amigos, atualmente os governos gastam com armamentos, quanto dinheiro é reservado para as armas que poderiam ter outra finalidade, tão mais proveitosas. Então, o dinheiro que seriam gasto com esses armamentos serão gasto com máquinas que nos ajudarão a viver melhor. As máquinas farão o trabalho pesado para que o ser humano viva mais para o espírito que é. A justiça será ultrapassada pelo amor, porque não precisará mais disputas, mais defesas nos tribunais. O amor estará acima disso. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons.
Olha, imaginem, né, os religiosos não só ali pregando, né, exteriormente, mostrando algo que às vezes não conquistaram, mas nós já teremos desenvolvido essa bondade natural. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. Então, nos templos, nas casas espíritas, nas igrejas, acima de tudo, a caridade operante, a caridade que atua, que trabalha, que oferta amor aos necessitados. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração de cada homem em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Isso é emocionante, porque há quanto tempo Jesus trabalha para que nós desenvolvamos esse reino de Deus em nós. Que alegria quando chegar esse momento em que nós seremos luz, a nossa luz estará jorrando verdadeiramente, já em comunhão com Deus e com Jesus e com suas leis. Imagine, portanto, amigos, vivermos no mundo com fraternidade entre todos, nos tratando como irmãos, com respeito, sem preconceitos, sem medo da violência, das agressões, sem fome, sem guerras. Que maravilha quando chegar a esse momento. Trabalhemos, amigos, trabalhemos por esse mundo melhor. Já estamos às portas, não sabemos quando, quanto tempo ainda a humanidade precisará para conquistar esse mundo renovado. Mas cabe a cada um de nós fazermos a nossa parte, contribuirmos com as nossas possibilidades, trabalharmos na terra como um apóstolo de Jesus, como um discípulo, melhor dizendo. Estamos longe ainda de ser um apóstolo, mas que possamos ser ao menos um discípulo do Cristo, tentando ofertar o seu melhor, para que esse mundo chegue o quanto antes, que é o que todos nós esperamos, né? Que haja paz, que haja fraternidade entre todos nós. Eu agradeço mais uma vez o convite, a possibilidade de estar aqui, agradeço ao amigo Ivan, TV Chico Xavier, desse segundo encontro dos Amigos do Bem. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, caminhemos juntos, buscando a paz e buscando contribuir para essa terra renovada, para essa terra regenerada. Muita paz a todos. Participe do segundo encontro dos Amigos do Bem da TV Chico Xavier, de 17 a 28 de fevereiro e 1º a 3 de março de 2025, com o tema central Espiritismo hoje e para o planeta de regeneração, Caminho sem volta, com participação de palestrantes nacionais e internacionais, evento online gratuito com transmissão ao vivo pelo YouTube da TV Chico Xavier.